Então, pessoal, eu vou continuar falando a respeito de pressão nos pontos hidráulicos. Daí é o seguinte, o que acontece? No último vídeo, eu apresentei essa fórmula e expliquei que a altura é diretamente proporcional à pressão. Daí eu havia usado como exemplo um chuveiro, né? Se você tem um chuveiro com pouca pressão ali dentro da sua casa, para você aumentar essa pressão nesse ponto hidráulico desse chuveiro, basta você elevar o seu reservatório, ou seja, aumentar a altura da sua caixa d'água. Daí você vai ter um aumento de pressão. A regra então é praticamente essa. Quanto maior for a altura, maior será a pressão no seu ponto hidráulico. A respeito disso tudo, dessa relação entre altura e pressão, eu lidei com esse assunto no último vídeo que antecede a esse aqui. Então, quem não assistiu, eu recomendo que assista esse vídeo primeiro. Isso por quê? Porque nesse vídeo agora eu vou falar a respeito da perda de energia no sistema hidráulico, que leva a uma perda de pressão. Então vamos dar uma olhada nesse assunto. Então veja só, o primeiro item eu chamo aqui de distância percorrida. Vamos dar uma olhada no nosso exemplo da caixa d'água chuveiro, que fica fácil o entendimento. Agora, o que eu quero dizer a respeito de distância percorrida? Eu tiro esse chuveiro e aumento a tubulação. Por exemplo, se antes eu tinha 2 metros de cano para chegar ao chuveiro, agora eu tenho 10 metros de cano. Ou seja, aumentou a distância percorrida. O que vai acontecer com a pressão nesse chuveiro? A pressão no chuveiro agora vai ser menor, ou seja, eu tenho uma queda de pressão. A isso se dá o nome de perda de carga distribuída. Então, na perda de carga distribuída, a parede dos dutos das tubulações causa uma perda de pressão ao longo do seu comprimento, que faz com que a pressão total vá diminuindo gradativamente. Então é isso. Dá uma olhada nessa figura aí abaixo. Quando a água passa por dentro da tubulação, ela vai se chocando nas paredes desse tubo. E isso acarreta numa perda de energia que leva a uma perda de pressão. E outra coisa é o seguinte, o tipo de material, se ele é de metal, se ele é de PVC, se é de vidro, se é enrugado, se é liso, também influencia nessa perda de pressão, entendeu? Então, quando você estiver estudando a respeito desse assunto, você vai se deparar com isso também. Então é isso, pessoal. Considerando que as alturas são as mesmas. Você tem 2 chuveiros, um perto da caixa d'água e o outro mais distante. Aquele que fica mais distante vai ter uma pressão menor. Agora vamos dar uma olhada em outro item. Acessórios. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar para aquele nosso exemplo. Chuveiro ligado a uma caixa d'água. Daí agora você faz o seguinte, você instala um registro antes desse chuveiro na sua tubulação. O que vai acontecer com a pressão desse chuveiro? A pressão vai diminuir. Então esses acessórios que você coloca na sua tubulação gera perda de energia e também uma perda de pressão. A isso a gente dá o nome de perda de carga localizada. E é o seguinte, acessórios é qualquer coisa que você coloca na sua tubulação. Então T, curva, joelhos também são tipos de acessórios. Agora dá uma olhada nessa tabela. Nessa tabela eu tenho vários acessórios, que são os acessórios que eu estou mostrando para vocês aqui. Não se assuste, que tabela é essa? Os engenheiros usam de alguns métodos para calcular a pressão em um ponto hidráulico de uma casa. E um dos métodos chama perda de carga equivalente. Então essa é a tabela que eles usam para fazer esse cálculo da perda de carga equivalente dos acessórios. A gente não vai fazer cálculo algum. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Então vou pegar aqui a segunda linha, que é a tubulação de 25 mm ou tubulação 3/4. Repara o seguinte, para cada acessório eu tenho uma numeração correspondente. O que isso significa? Essa perda de carga localizada é como se fosse a dificuldade que a água tem de vencer, de passar por um acessório desse daí. Então, alguns acessórios vão apresentar maior dificuldade e outros menos dificuldade. Por exemplo,
Registro Globo aberto 11,4 é aquele registro que você usa para acionar o seu chuveiro e regular a quantidade de água, ligar e desligar o chuveiro que fica embaixo ali. Se você comparar esse registro com o registro de gaveta, o registro de gaveta é 0,2. Então é o seguinte, quando você coloca o registro Globo na sua tubulação, você perde muito mais pressão do que o registro de gaveta quando ele é instalado. Mas atenção, aqui um registro não substitui o outro. Eu já falei a respeito disso em vídeos aqui no canal. A aplicação do registro Globo, registro de pressão, é uma específica. A aplicação do registro de gaveta é outra totalmente diferente. Você não pode confundir e colocar os registros de forma errada aí na sua tubulação hidráulica. O mesmo não acontece com isso aqui, ó. Joelho de 90, 1,2 e curva de 90, 0,5. Vamos falar a respeito desses dois. Então, a perda de carga localizada é a perda de carga que você tem quando você usa acessórios na tubulação. Dá uma olhada na figurinha aí embaixo. Eu não já havia explicado que quando a água está percorrendo, passando por dentro das tubulações, ela vai se chocando contra as paredes desse tubo? E o fato dela se chocar contra as paredes da tubulação gera perda de energia e com isso perda de pressão. Mas acontece o seguinte, em um joelho a curva é muito fechada e a água ela choca com muito mais intensidade nessa parte do joelho, nessa virada, onde eu destaquei aí no desenho. Então gera uma perda de energia bem considerada. Daí é o seguinte, quando você compara o joelho com uma curva, a perda de energia de pressão do joelho é maior comparando com a curva. Isso ocorre em razão dessa virada acentuada que o joelho possui. Daí, quando você olha aqui ó, na tabela usada pelos engenheiros, a perda de carga equivalente do joelho é 1,2 e da curva é 0,5. É em razão disso que as pessoas falam constantemente, evita o uso de joelho e dê preferência para curvas, por causa dessa perda de carga equivalente. Então essa é a dica. Sempre que você puder na sua instalação hidráulica, você vai evitar o uso de joelho e dar preferência para o uso de curvas. E é o seguinte, além de dar preferência para curvas, você precisa evitar na sua tubulação hidráulica mudanças de direção desnecessárias. Por quê? Porque quanto maior for a quantidade de acessórios na sua tubulação, maior será a perda de energia e a perda de pressão no seu ponto hidráulico. Então é essa perda de carga localizada que gera uma perda de pressão e esses são os acessórios. Agora vamos falar de outro item, o diâmetro. Para isso, vamos voltar para o nosso exemplo. Você tem um chuveiro ligado a uma caixa d'água, certo? Aí você faz a seguinte alteração. Você tira essa tubulação e coloca uma tubulação de um diâmetro menor. Ou seja, você coloca um cano mais fino. Considerando, gente, a mesma altura. O que acontece com a pressão nesse chuveiro? A pressão desse chuveiro diminui. Então, é uma relação inversamente proporcional. Se você diminuir o diâmetro da sua tubulação, ou seja, quanto mais fino for o seu cano, mais perda de energia você vai ter e mais perda de pressão. Ou seja, a pressão no seu ponto hidráulico diminui. E agora é o seguinte, pessoal. Eu já vi alguns comentários a respeito disso aqui ó, na internet. A pessoa faz o seguinte. Ah não, para você melhorar a pressão hidráulica no seu chuveiro, na sua torneira, seja lá o que for, você precisa fazer o seguinte. Você coloca um diâmetro e vai diminuindo gradativamente até chegar no seu ponto hidráulico. Ou seja, você usa uma tubulação mais grossa, diminui, aí conforme for aproximando do chuveiro, da torneira, você vai diminuindo mais ainda. Pessoal, isso não funciona. Se você fizer isso, você está diminuindo a pressão no seu ponto hidráulico.
a impressão que passa é que aumenta a pressão, mas é somente uma impressão. Por quê? Porque o efeito que você gera é o mesmo efeito de colocar o dedo numa mangueira de jardim quando você está regando as plantas. Quando você coloca o dedo ali, não significa que você está aumentando a pressão. Na verdade, o que está acontecendo ali é somente a velocidade da água que aumenta quando ela passa por esse ponto onde você está obstruindo mais. Então a água ela voa mais longe em razão da velocidade que ela sai da mangueira, mas a pressão ela diminui. Você perde pressão se você fizer isso aí. Então fica essa dica. Agora o último item é em relação ao aparelho. Isso por quê? Vamos colocar como exemplo o chuveiro. Você tem um chuveiro na sua casa que a pressão nesse ponto hidráulico te dá uma vazão muito boa, certo? Ou seja, o chuveiro funciona adequadamente. Daí, você resolve tirar esse chuveiro e colocar um chuveiro mais moderno. Um chuveiro que está mais na moda, um chuveiro maior, um chuveiro mais moderno. Pode acontecer desse chuveiro não funcionar corretamente, ter uma vazão de água muito ruim. Isso acontece por quê? Porque o mesmo aparelho sanitário pode exigir uma pressão mínima diferente para o seu funcionamento. Foi aquilo que eu falei no vídeo que antecede a esse aqui e no começo desse vídeo. Quando você vai comprar o seu chuveiro, por exemplo, o fornecedor vai falar para você assim, para esse chuveiro funcionar corretamente, eu preciso de uma pressão de 1 metro de coluna de água. Daí você compra um chuveiro mais moderno, maior, mais bonito. Esse outro fornecedor vai falar para você assim, para esse chuveiro funcionar, eu preciso de uma pressão de 4 metros de coluna de água. Então ele exige mais. Daí você coloca lá na sua casa e ele não funciona corretamente. Então essa é a dica que eu quero dar a respeito do aparelho, para você ficar atento a essa pressão mínima que o aparelho exige. Vamos dar uma olhada como que isso funciona na prática. Essa é a ducha que eu adquiri para colocar aqui na minha casa, certo? Sem fazer propaganda. Essa é a ducha. Eu olhei aqui em característica. Pressão de funcionamento, 1 metro de coluna de água. Essa é a pressão mínima para essa ducha funcionar. Isso significa o quê? Eu tenho meu chuveiro dentro do banheiro. O nível da água da caixa d'água, eu não estou falando da base da caixa. O nível da água dentro da caixa d'água precisa estar a 1 metro de altura desse chuveiro. Somente 1 metro. Se isso acontecer, essa ducha vai funcionar perfeitamente. Daí vamos fazer uma comparação com esse outro aparelho sanitário aqui, painel de banho Astra Mirage de R$ 1.244. Quem dera se eu pudesse colocar isso na minha casa. Mas dá uma olhada aqui. Aqui embaixo, olha a pressão mínima para esse painel funcional. Isso aqui a gente chama de hidromassagem vertical. 25 metros de coluna de água. É muito maior daquele 1 metro só do meu chuveirinho lá, da minha ducha. Isso aqui significa praticamente o seguinte. Eu vou ter o meu chuveiro dentro do banheiro. A caixa d'água, o nível dentro da caixa d'água, a caixa d'água precisa estar a 25 metros de altura desse chuveiro. É isso mesmo. Entendeu? Então, se eu tenho essa ducha dentro da minha casa, aí eu resolvo tirar ela para colocar esse painel de banho aqui, a probabilidade desse painel de banho não funcionar é 100%. Entendeu? É 100%. Daí é o seguinte, como na maioria dos casos fica bem difícil de você atingir essa pressão de 25 metros de coluna de água, as pessoas que vão instalar esses painéis de banho, essas hidromassagens verticais, adquirem um pressurizador. Então faz a instalação do pressurizador na tubulação para aumentar a pressão mínima necessária para colocar esse painel de banho, certo? Entenderam como que funciona? Agora, para finalizar, vou fazer algumas considerações finais a respeito desses itens que eu mencionei aqui. Então vamos lá.
Distância percorrida. Eu expliquei que quanto maior for a distância percorrida da tubulação, maior será a perda de pressão, certo? Daí é o seguinte, gente, eu estou falando da minha casa unifamiliar, uma coisa, não estou falando de rodoviária, aeroporto, shopping center, nada disso, certo? Na minha casa, o que acontece? Eu coloquei a minha caixa d'água em cima da laje e dali eu distribuí os canos para chegar até as áreas molhadas. A respeito dessa distância percorrida, não tem como você assim manipular muito esse item para você gerenciar essa perda de pressão. Porque se você tem a sua caixa d'água em cima da laje em um certo ponto, a torneira está lá dentro da cozinha, você vai ter que chegar nela, não tem como. Então a respeito disso aqui, eu não fiz muita coisa não, porque não tem esse jogo de cintura. Agora, acessórios. Os acessórios, eu expliquei o seguinte. Quanto maior o número de acessórios, e dependendo do tipo de acessório, você também perde pressão. Esse aqui é outra coisa que não tem como você gerenciar muito. Por quê? Os acessórios são necessários para você montar o seu sistema hidráulico, certo? Não tem como você deixar de usá-los. Agora, curvas desnecessárias, fazer voltas pelo encanamento, isso aí você pode evitar. Então, o máximo possível que você puder fazer para chegar direto no seu ponto hidráulico, você faz, entendeu? Uma coisa que é muito relevante que você deve fazer é o seguinte: evitar de usar joelho e dar preferência para curvas. Isso aí eu fiz, e vocês que acompanharam meus vídeos aí, ó, eu fiz assim, em plenitude. O único joelho que eu usei na minha instalação é na saída, que é aquele joelhinho azul com rosca de latão, onde vai receber o aparelho sanitário. Ali, você obrigatoriamente tem que usar um joelho. A respeito do diâmetro, eu expliquei que quanto menor o diâmetro, quanto mais fino for o cano, a tubulação, mais perda de pressão você vai ter. Como que eu fiz aqui na minha casa? Barrilete, que é o cano que sai da caixa d'água, percorre por cima da laje até descer na coluna, que vai abastecer a sua casa, até virar na vertical para passar pela laje e descer para dentro da casa. Esse barrilete, eu utilizei um cano de 50 milímetros. Ah, Valderlei, podia usar o de 40? Cara, quem faz esse cálculo é um engenheiro. Eu fui na segurança, falei, vou colocar o de 50. Apesar de eu ter feito esse cálculo por meio daquele método que eu expliquei aqui, que é o de cargas equivalentes. Eu fiz esse cálculo, mas eu utilizei no barrilete um cano de 50 milímetros, certo? Aí é o seguinte, saí com os canos do barrilete, entrei com as tubulações, ramais, subramais dentro da casa. Todos esses canos de 25 milímetros, ou seja, o cano 3/4. Com certeza, escuta o que eu estou falando, com certeza, em alguns locais, o cano de 20 milímetros ia funcionar muito bem, certo? Ia funcionar muito bem, mas é outra questão que eu fui na segurança, entendeu? Então, usei cano de 25 milímetros em tudo. Na hora que sai com esse cano quando sai com esse cano na parede para receber o aparelho sanitário, eu utilizei um joelho com redução para 20 milímetros, porque o aparelho sanitário, o encaixe dele é de 20 milímetros. Gente, eu estou falando de uma casa unifamiliar. A minha casa, tirando a garagem, tem o quê? 75 metros quadrados. Não é uma casa grande, não. Agora, se você vai fazer um sobrado, 3 andar, 4 andar, se é uma rodoviária, um aeroporto, cara, você precisa do cálculo do engenheiro. Porque se você ficar assim, aumentando o dimensionamento desses tubos para ir na segurança, você está perdendo dinheiro, cara. Você está perdendo dinheiro, certo? Então o engenheiro ele faz esses cálculos para você, ó. Ele calcula o seguinte:
o mínimo possível de dimensionamento que você precisa ter nas tubulações de forma que te atende, para você não ter custo elevado, certo? Agora, a respeito dos aparelhos. Daí é o seguinte, é outra coisa. Eu, igual mostrei para vocês, comprei uma ducha simples, minha torneira é simples, minha casa não vai ter banheiro de hidromassagem, não vai ter hidro vertical, minha casa não tem nada disso, gente. É chuveiro, torneira, é um vaso sanitário com a caixa acoplada, e é coisa normal. Agora, se você vai instalar aí na sua casa banheira, hidromassagem, hidro vertical no chuveiro, vaso que robótico, sei lá, cara. Se você colocar essas coisas muito assim, moderno, cheio de funcionalidade, consulta um engenheiro. Porque ele precisa entregar para você a pressão necessária para isso funcionar aí nos seus pontos hidráulicos, entendeu? Então é isso que você precisa fazer. Ô Vanderlei, você contratou uma mão de obra especializada para fazer isso? Não. Você pediu para o engenheiro calcular isso para você? Não. Ó, eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, não trabalho no ramo da construção, nunca construí uma casa, mas é o seguinte, eu sentei e estudei muito esse assunto para fazer a minha casa. Estudei muito, muito mesmo. Estudei até como que faz o cálculo desses pontos hidráulicos, entendeu? Eu não vou mostrar aqui para vocês o cálculo, porque eu acho que sim, é irrelevante. Porque depois que eu fiz o cálculo, eu percebi o seguinte, não, deu tudo certo. E daí? Entendeu? Então, é essas considerações que eu precisava fazer para vocês. Porque eu tenho certeza que um engenheiro, uma pessoa que trabalha com isso, vai olhar para o meu projeto e vai falar assim, pô, o cara superdimensionou algumas coisas, certo? Mas eu fiz isso para ir na segurança, entendeu, pessoal? Então, eu acho assim, que eu contribuí bastante dando essas dicas para vocês. E quem gostou, deixa um feedback. Quem tem algo a dizer, deixa um comentário. Vamos fazer esse bate-papo, entendeu? Para trocar experiências, ideias, sugestões. E aí a gente vai levando aí dessa forma. Beleza? Então até o próximo vídeo. Quem gostou, deixa o like aí.